Queridos irmãos, o Evangelho da Santa Missa hoje nos apresenta um trecho do capítulo 6 de São Mateus que nós pulamos na quarta-feira de cinzas. Porque quando Jesus apresenta as 3 disciplinas espirituais, fala da esmola, da oração e do jejum. Ao falar da oração, vem o trecho que nós aqui estamos lendo, que é aquele no qual ele apresenta o Pai Nosso. Então, Jesus começa dizendo o seguinte: quando orardes, não useis muitas palavras. Aqui, o que ele está querendo dizer, o termo grego, é bata logezete. Significa palavras sem sentido. Não utilizeis palavras sem sentido. O que ele está querendo falar? O que ele está querendo dizer é o seguinte: a oração é um ato da inteligência. A palavra oração, inclusive, na língua portuguesa, vem do latim, oratio, e oratio vem de 2 palavras, os, boca, ratio, razão. É a razão na boca. O que significa isso? Que a oração tem um elemento essencial, que é a atenção interior. Eu não posso rezar como quem está dizendo palavras sem sentido. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas que rezam achando que a força da oração está nas palavras, na repetição mecânica das palavras. Isso não é oração no Novo Testamento. Isso é oração no sentido mais pagão do termo. A essência da oração é interior. Na tradição católica, nós distinguimos 2 grandes formas de oração. A oração vocal e a oração mental. Mas, na prática, as 2 coisas estão sempre muito unidas. Por quê? Toda oração vocal tem que ser mental. Quando eu rezo qualquer oração dada pela liturgia da igreja, a minha mente tem que acompanhar o que eu digo. E em qualquer oração mental, a não ser nos níveis mais altos, nós não conseguimos nos livrar totalmente das palavras. E aqui vem um tema importante, porque alguns irmãos, por exemplo, criticam a nós católicos porque nós fazemos orações repetitivas às vezes, né? Então nós rezamos o rosário, nós rezamos ladainhas. Então eles chamam isso de vãs repetições usando esse versículo. E na verdade não é exatamente isso, não é. Pode ser. Se a pessoa reza como um papagaio, é isso mesmo. É uma repetição vã. Se a pessoa reza achando que a força da oração está nas palavras, está rezando como um pagão. De vez em quando uma pessoa me pergunta: padre, o senhor tem uma oração forte para isso aqui? Não existe oração forte no Novo Testamento. Oração forte quer dizer, existe um Deus forte. E aí o problema é se eu creio nele ou não. Não existem palavras mágicas que vão destravar coisas, ou se eu disser isso ou disser aquilo, algo vai acontecer. Isso é superstição. Então, de fato, a oração repetitiva pode ser vã. E é aqui que nós encontramos, e é importante a gente dizer isso, a semelhança ou
a sinonimia entre orar e rezar. Que alguns irmãos não gostam da palavra rezar, que nós católicos utilizamos, né? Mas a palavra rezar vem da palavra recitar, recitatio. E por que ela entrou na tradição, em todas as tradições católicas, em todas as tradições cristãs, até orientais, enfim? Por que entrou essa palavra rezar? Por causa dos salmos. Porque os salmos são orações vocais, nós recitamos os salmos. Não são orações espontâneas, assim. A gente pode transformar um salmo numa oração espontânea. Mas como a salmodia sempre foi a oração da igreja, e a salmodia sempre foi a oração, mesmo nos tempos do Velho Testamento, então recitar os salmos, rezar os salmos, assim como rezar outras orações vocais, é algo que para nós tem um significado muito importante. Porém, não pela mera repetição. E aí algumas pessoas não entendem isso. Como que uma oração repetitiva pode se tornar contemplativa? No Oriente, existe a chamada oração de Jesus. E ela está esplendidamente descrita num opúsculo chamado Relatos de um Peregrino Russo, que vale a pena ler, em que ele recolhe essa tradição dos padres do deserto, que era simplesmente repetir, muitas vezes, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E essa repetição, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Ela vai elevando a pessoa a um nível maior de intimidade com Deus. Santo Inácio de Loyola, quando fala sobre oração mental, ele diz que esta é uma das formas de fazer oração mental. Ou seja, às vezes, a gente não está muito afim de pegar um livro para meditar e para elevar o espírito para Deus. A gente está meio arrasado, meio acabado, meio destruído, meio detonado, coisa que é normal em 2023. Então não tem nada demais. Você pega uma frase qualquer da Escritura, uma frase de orações da igreja, por exemplo, alma de Cristo, santificai-me. Alma de Cristo, santificai-me. E na medida em que essa oração vai penetrando no mais profundo do meu ser, isso é oração mental. Na tradição ocidental, nós temos o Santo Rosário. O Santo Rosário é exatamente isso. É quando, ao ritmo das Ave-Marias, eu mergulho na contemplação dos mistérios de Cristo. E consigo, por assim dizer, comungar os mistérios de Cristo através do Santo Rosário. Agora, se você rezar o Rosário, como quem diz, bolinha, 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 bolão, bolinha, 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 bolão, quer dizer, você não rezou o Rosário. Você está fazendo uma oração mecânica que não tem valor nenhum. Portanto, Jesus diz, não sejais semelhantes a eles, pois o Pai do céu sabe o que precisais muito antes que vós o peçais. Então, eu simplesmente tenho que ter um relacionamento com o Pai de uma maneira segura, firme, baseada na fé. E ele diz, vós deveis rezar assim. E aí ele ensina o Pai Nosso. Ele ensina uma oração vocal, que todos nós sabemos de cor. Porém, o Pai Nosso não é só uma oração vocal. O Pai Nosso é, por assim dizer, a essência do Evangelho, a essência do Sermão da Montanha, a essência da Sagrada Escritura, e nós podemos dizer que o Pai Nosso é tão denso que ele mesmo é uma escola de oração. E aí, desde a antiguidade, na igreja, se comenta o Pai Nosso de maneira exaustiva.
ao longo do processo catecumenal, há um domingo em que aquele que se prepara para o batismo recebe a oração do Senhor, recebe o Pai Nosso. E por isso os padres da igreja, os doutores da igreja, todos eles ensinaram de trás para frente, dos jeitos mais engenhosos, o Pai Nosso e o comentaram das maneiras mais ricas possíveis. Um dos comentários do Pai Nosso, que são mais úteis, é o comentário que Santa Teresa d'Ávila faz no seu livro Caminho de Perfeição. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque no Caminho de Perfeição, diferentemente do livro da vida que ela fez em obediência ao confessor, diferentemente das moradas que ela fez depois que ela chegou na 7ª morada, também amando do confessor e foi escrevendo erraticamente, sem reler, o Caminho de Perfeição ela escreveu a pedido das suas filhas espirituais, as 12 monjas do Carmelo de São José, fundado por ela, e foi a obra que ela trabalhou melhor de todas as obras dela. Ela escreveu, depois ela corrigiu, depois ela submeteu isso a um censor, depois ela voltou, ela corrigiu de novo, fez mais de 1000 correções no texto, depois voltou para o censor, depois ela fez a divisão. Enfim, é uma obra realmente muito bem pensada de Santa Teresa d'Ávila. E ali, ela comenta o Pai Nosso. E ela mostra o Pai Nosso como, por assim dizer, a pedagogia da oração de Cristo. E ela o faz ensinando as suas filhas espirituais a aprenderem a fazer oração mental. Ela usa o Pai Nosso para essa finalidade. Então, o Caminho de Perfeição é uma obra muito importante para qualquer pessoa que queira crescer na oração, desde que seja bem lida muito calma e lentamente, e depois de uma certa idade, porque quando a gente é muito jovem, a gente é estúpido demais para entender o que está escrito ali. Então, tem que ter uma certa maturidade para ler, porque faz toda a diferença. Eu, infelizmente, não vou fazer um comentário exaustivo do Pai Nosso, eu queria apenas tomar algumas ideias. E, para isso, eu trouxe o texto grego do Pai Nosso. Por quê? Perceber como as palavras estão ali dispostas nos ajuda a penetrar um pouco mais na oração de Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que essa oração começa e termina com uma perfeita antítese. Ela começa com a palavra Pai e termina com a palavra maligno. Livrai-nos do maligno. Nós traduzimos para o português, livrai-nos do mal, com L. Portanto, esse mal é uma qualidade, digamos assim. Não é o que Nosso Senhor disse. Ele falou do mal enquanto pessoa. Ou seja, de um lado você tem Deus, do outro lado você tem o diabo. São esses os dois extremos da oração de Cristo. É como se ele quisesse mostrar que a realidade está composta de tal modo que no topo está Deus. E por baixo de tudo aquilo que não é Deus e que, de certo modo, é anti-Deus, está o maligno, atrapalhando e boicotando continuamente a obra dele. E o centro da oração do Pai Nosso é a palavra pão. Então, nós temos como que se fosse uma espécie de gangorra, cujo eixo central é o pão. E nós vamos entender por quê. Então, ele começa dizendo, Pai. Nós precisamos perceber o peso que essa palavra tem. Ou seja, quando eu rezo o Pai Nosso, eu preciso entender que Jesus está comigo, dizendo, que Jesus está em mim, dizendo, que Jesus me está dando a filiação que lhe pertence, para que eu possa chamar a Deus de Pai. Porque apenas em Jesus
eu posso chamar a Deus de Pai. Por isso que esse Pai é nosso. Pai nosso, não é meu. Porque eu não tenho a filiação por propriedade. Eu tenho a filiação por graça de Cristo. Cristo é o Filho unigênito do Pai. Nós não. Nós somos os filhos de adoção. Então, para nós, o Pai sempre é nosso. Só Jesus pode dizer, meu Pai, com propriedade. Nós só podemos dizer, com propriedade, Pai nosso. Pai nosso em os céus. A gente diz que estás, completa a lacuna grega. Mas o texto grego diz, Pai nosso em os céus. Ou seja, esses céus não é o céu empíreo, esse aqui que está sobre nossas cabeças, e o céu aonde mora Deus, digamos assim, o céu da transcendência total de Deus. Este céu é a elevação do nosso espírito. Ou seja, Deus não está nas coisas terrenas. Deus está nas coisas celestes, nas coisas espirituais. Deus é espírito, de Jesus Samaritana. E os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Portanto, Pai nosso que estás nos céus significa, eleva o teu pensamento. Sobe para Ele. Recolhe-te nesse lugar íntimo e elevado do teu espírito, para que assim você possa, subindo, estar com esse Deus que é espírito, na doçura da contemplação. Santificado o nome teu. Venha o reino teu. Santificado o nome teu, fala da nossa adoração. Fala do nosso ser, que pela confissão da fé reconhece a supremacia dele, a sua grandeza, que Ele está acima, elevado sobre tudo. E porque pela fé eu reconheço a sua grandeza, a sua altura, a sua sublimidade, eu posso dizer, venha o reino teu. Qual é o reino teu? O reino teu é Cristo. Venha o reino teu em mim. Venha o teu Filho em mim. Cristo é a autobasileia, como dizia Orígenes. Ele é o próprio reino. Venha o reino teu. Pela fé eu quero me unir à humanidade santíssima de Cristo, estar debaixo do senhorio de Deus nele. E só aí eu posso dizer, faça-se a vontade tua. Faça-se a vontade tua. Ou seja, a partir do momento que eu acolho Cristo no meu coração, eu aprendo a me desfazer da minha vontade para entrar na quietude da vontade eterna do Pai. Essa é a paz. Quando eu não desejo mais nada além de Deus. E desejando Deus, eu estou saciado. Ninguém faz oração verdadeiramente enquanto não chega à consciência de que só Deus basta.
a tal ponto de já não ter outra vontade a não ser Ele, de não querer nada a não ser Ele. Portanto, o nome, o reino e a vontade são Deus. O Pai, o nome, o reino e a vontade são Deus. Eu tenho que me unir a Ele. Eu tenho que me despedir de tudo aquilo que não é Ele. Eu tenho que querer só Ele. E quando tudo demais estiver desterrado na minha vontade, é aí que eu terei chegado à paz. Faça-se a vontade tua, como no céu, também sobre a terra. Como no céu, também sobre a terra. A gente diz assim, na terra como no céu. Porque seria difícil traduzir de um outro modo. Mas o grego, como em o céu, assim na terra. Aqui Jesus já não fala mais de céus no plural. Ele fala de céu no singular. Então ele está dizendo, assim como é no céu, faça-se a tua vontade aqui na terra. Ou seja, nós queremos nos alinhar com a tua vontade como os anjos no paraíso. Nós queremos estar totalmente em sintonia contigo como os santos anjos estão na tua presença. O pão nosso. A palavra aqui é muito interessante porque é a palavra epiousion. São Jerônimo traduziu como supersubstancial, que é a tradução literal. A gente diz de cada dia, mas é algo mais forte. O pão nosso substancial nos dá hoje. Que pão supersubstancial é esse? Aqui, Jesus está fazendo referência aqui. É o maná. Aquele que Jesus disse no capítulo 6 de São Mateus, vossos pais comeram um maná e morreram, mas quem comer do pão que eu lhe darei terá a vida eterna. Esse pão é Ele. Esse pão não é apenas Ele, esse pão é a saciedade dEle. É quando nós nos fartamos dEle. Ou seja, quando nós dizemos que o pão está no centro do Pai Nosso, nós estamos dizendo que Cristo está no centro do Pai Nosso. Portanto, é Cristo que nos liberta do diabo e nos introduz na comunhão do Pai. E quando eu digo Pai, eu já estou dizendo o Pai, do Filho, no Espírito Santo. Portanto, o que está no centro da oração de Jesus é o mistério da redenção. Essa humanidade santíssima. Se nós quisermos, a Santíssima Eucaristia. É o sacrifício de Cristo. É Ele que está no centro do Pai Nosso. Porque é Ele que é o nosso alimento. Então, quando eu digo pão nosso de cada dia, o pão nosso supersubstancial, dá-nos hoje, eu estou falando desse pão que é essencial, do qual eu necessito radicalmente, que é o pão da redenção em Cristo, que nos vem pela sua encarnação, pelo seu sacrifício, mas individualmente nos chega pela Eucaristia. É o desejo que eu tenho dele, desse pão eterno, que se me dá na sua santíssima humanidade. E perdoa a nós as dívidas nossas. Dívidas.
A tradução literal aqui é dívidas. Por que dívidas? São Lucas diz ofensas. São Mateus diz dívidas. Por quê? Porque dívida, toda criatura tem com Deus. Ofensa, não. Por exemplo, Nossa Senhora não cometeu pecado. Ela nunca ofendeu a Deus. Então, não teria sentido para ela dizer, perdoa-nos as nossas ofensas. Nem o próprio Jesus, na sua humanidade santíssima, poderia dizer, perdoa as nossas ofensas. Não. Mas enquanto homem, ele pode dizer, perdoa as nossas dívidas. E Nossa Senhora também poderia dizer, perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque ela deve o ser a Deus. Assim como a humanidade santíssima, Cristo a deve à sua divindade. Portanto, dívida aqui não significa apenas ofensa. Dívida aqui significa todo tipo de vínculo, todo tipo de pendência. Perdoa qualquer pendência, porque eu não quero ter pendência com ninguém. É muito interessante, perdoa as dívidas nossas, como também nós temos perdoado aos devedores nossos. Aqui é um presente denso. Também como nós temos perdoado. Não é como nós vamos perdoar os devedores nossos. Ele supõe que eu já perdoei. E não apenas ofensa, eu perdoei qualquer coisa, mesmo que não seja ofensa. Mesmo que seja um bem que alguém me fez, ou um bem que eu fiz a alguém e que, de alguma maneira, eu espero alguma retribuição por isso, eu perdoo tudo. Eu não quero que haja nada que me prenda no meu voo para Deus. Por isso eu perdoo, eu deleto do meu coração todas as pendências de uma maneira absoluta, radical, total. Depois ele diz, e não conduzas a nós para a tentação. E aqui é a palavra conduzir mesmo. No latim se diz, et ne nos inducas in tentazione, não nos induzas à tentação. E a gente fica um pouco impressionado com essa expressão de Jesus. Por quê? Será que Deus vai nos levar para a tentação? A tentação aqui, a palavra tentação evoca um redemoinho, um negócio incontrolável, uma coisa forte, um assédio. Deus nos levaria para a tentação? O que nós lemos no Evangelho de domingo? Que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas eu estou pedindo para Deus o seguinte, Deus, eu sei que eu sou fraco. Me poupa, por favor, porque se o Senhor me expuser, eu corro grande risco de cair. Se o Senhor me levar, mesmo que seja para o meu bem, eu corro grande risco de cair. Então me ajuda, me poupa, me livra da tentação. Não me induza para a tentação. Não me leve para um caminho no qual eu serei tentado, porque eu sou fraco. Portanto, isso aqui é uma confissão de fraqueza. Uma profunda confissão de fraqueza. Ele diz, não conduzas a nós para a tentação, mas livra a nós de o maligno. E é muito interessante isso. Porque ele diz, é como se ele dissesse o seguinte, é possível você ficar livre da tentação, mas não ficar livre do maligno. Tem muita gente que não cai na tentação, mas ela é mais soberba que o capeta. É arrogante. Portanto, está nas mãos do diabo. Então eu estou dizendo, não me conduzas para o meio da tentação, mas
Em todo caso, me liberta do maligno. Porque mesmo se eu cair na tentação, que eu tenha a humildade de reconhecer, de recomeçar de novo essa escadinha. Mesmo se eu cair na tentação, mas eu não cair nas mãos do maligno, eu não virar uma propriedade do diabo, eu vou recomeçar de novo. Eu vou sair da tentação, eu vou pedir o teu perdão, então eu vou entender que o teu perdão vem por Jesus, que é o meu pão. Aí eu vou começar a fazer a tua vontade de novo. Aí eu vou descobrir o teu reino. Aí eu vou chegar no teu nome. E aí eu vou chegar em ti, Pai. Eu vou subir essa escadinha de novo. Mas se o Senhor não me livrar do maligno, não adianta. Eu posso ser o melhor cara do mundo. Mas já era. Porque a mentira do maligno chegou à minha mente. Portanto, o último extremo do Pai Nosso é muito sério para nós, porque nos coloca na pergunta: será que eu não estou nas mãos do maligno, do pai da mentira, do pai do engano? Será que eu não estou cego? Será que eu não preciso cair no chão e dizer: Deus, me livra do maligno, tira de mim esse espírito de engano, essa obstinação, essa cegueira, que está me tornando um ser mau, um ser pervertido, um ser que está cheio do veneno da serpente. Me livra disso, eu não quero carregar esse veneno dentro de mim. Mesmo que eu tenha que sofrer para cair na minha fraqueza. Porque vejam, isso é uma das coisas mais impressionantes do nosso tempo. As pessoas se protegem na sua posição de pecado porque elas têm muita dificuldade de não serem mimadas. Elas não querem reconhecer que elas são nada, que elas são miseráveis, que elas são totalmente dependentes de Deus. Não querem reconhecer isso. Então elas se orgulham: não, meu pecado é isso mesmo, é assim que eu faço. E vão se fechando cada vez mais para a graça. E fechando-se para a graça, fechando-se para o arrependimento, para o quebrantamento, para a humilhação, para essa súplica: não me leves para o redemoinho da tentação. Fechando-se para isso, elas já estão no laço do passarinheiro, caíram na armadilha do diabo. Nós precisamos aprender a rezar o Pai Nosso. Nós precisamos aprender a rezar o Pai Nosso de verdade. O que implica uma mudança de consciência, uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva espiritual, para que nós possamos subir ao Pai, a esse Pai em Cristo que nós temos, que está nas regiões celestiais, ao qual nós subimos elevando o nosso pensamento sobre as coisas da terra, pela graça do pão nosso, que é Cristo, o nosso Salvador.